Ele xingou o nosso lateral, o Lira, mandou ele para aquele lugar. E agora ele xingou o lateral esquerdo do Santos, mandou tomar naquele lugar. Então, assim, xingando os jogadores daquela forma, eu até tomei um susto, eu nunca tinha visto isso no futebol. Ele fazia o que ele fez ali, xingando o jogador. E não foi só o nosso lateral, porque os outros me falaram lá dentro, que não é a primeira vez. E tivemos polêmica aí no Clássico Paulista. O São Paulo venceu o Santos por 2-0, porém o árbitro acabou aí xingando o jogador do Santos, causando aí revolta nos jogadores dos dois times. Veja aí o momento em que os jogadores foram surpreendidos com o xingamento do árbitro para o lateral Lira do Santos. Antes de responder a sua pergunta, eu queria relatar um ocorrido aqui durante o jogo. O árbitro, pela segunda vez, a segunda partida consecutiva que ele apita jogo nosso, ele falta com respeito com os nossos atletas. Ele xingou o nosso lateral, o Lira, mandou ele para aquele lugar e depois ele quer exigir respeito. Então acho que isso é alguma coisa, tem que ser tomada uma atitude, porque quando é na nossa vez, quando a gente reclama, xinga o árbitro, a gente é punido. Então eu quero ver o que vai acontecer com ele, porque não é a primeira vez, entendeu? Então alguém tem que tomar uma posição e realmente analisar como está sendo a atitude dele dentro de campo. é inacreditável assim como os árbitros brasileiros eles forçam para ter polêmica, né? Eu não sou um cara de falar de arbitragem, nunca me viram falar de arbitragem. Só que assim, eles pedem respeito, só que eles não respeitam. Já havia tido um acontecimento contra o Corinthians, que ele desrespeitou o Alan, e agora ele xingou o lateral esquerdo do Santos, mandou tomar naquele lugar. Então assim, é inacreditável que eles pedem respeito, só que não respeitam. Eu sei e concordo que muitas vezes nós jogadores somos muito chatos, né? Ficamos ali atrapalhando o jogo, eu entendo isso, mas assim, se ele quer respeito, se ele quer acabar com isso, então que ele respeite. Então assim, a forma que ele conduziu esse episódio é totalmente uma falta de respeito com nós jogadores e principalmente com eles, já que eles pedem respeito. Com certeza, sem dúvidas, eu estava muito ali, bem do lado do juiz e na hora a gente até acabou tomando um susto de ver, né, a arbitragem falando daquela forma, xingando os jogadores daquela forma. Eu até tomei um susto, eu nunca tinha visto isso no futebol e é lógico que na hora ali a gente ficou todo mundo, né, assustado pela forma de como ele falou com os atletas. Eu acho que não foi não só com o atleta do Santos, mas sim também do São Paulo. E a gente ficou, né, assustado, que a gente não queria, né, que o jogo continuasse naquele momento ali. Paramos para conversar com ele, ele tentou meio que falar que não falou, mas é uma forma ali que a gente teve de repreender eles, né, porque se isso continua, acho que a gente dá armas para eles continuarem fazendo dessa forma, e a gente ali naquele momento acabou assustando da forma que ele falou, né? É lógico que isso não pode acontecer no futebol, ainda mais para árbitro, né? Se me permite, só para falar sobre uma situação ali desconfortável que aconteceu ali, eu tenho que dizer, vamos pontuar, 11 contra 11, São Paulo estava melhor e já merecia estar na frente do jogo, ponto. Dito isso, depois da expulsão, e eu disse para ele que o critério foi equivocado, porque diversas vezes tiveram um grupinho de jogadores se empurrando, só no primeiro tempo eu contei 3 vezes, trocando farpas, empurrando e não sei o que, aquele negócio todo, e ele escolheu quando ele dava amarelo. Então quando ele escolhe, ele não está tendo critério. Por que ele deu de um lado e não deu de outro? Primeira coisa. Segunda coisa,
Não vou nem usar lamentável, é uma falta de educação ele fazer o que ele fez ali xingando o jogador. E não foi só o nosso lateral, porque os outros me falaram lá dentro, que não é a primeira vez. Então ele tem que ser punido, ele tem que aprender a ter educação, ele não pode fazer isso, não é o papel dele. Para mim foi até covarde, porque ele pegou um menino de 18 anos, queria ver ele falando isso com outro jogador mais experiente, ele não teve respeito, então ele não pode, não é papel dele. Não vou aceitar isso, amanhã nós vamos entrar com a representação pedindo para punição dele. Não vou discutir a parte técnica. Acho, minha opinião, ele não teve critério quando ele escolheu quando dá o amarelo. Então ele tinha que dar toda hora que tinha aqueles bolinhos ali, você pode contar que teve 3 no primeiro tempo e ele não fez. Estou discutindo a maneira como ele está levando e enervando todo mundo quando ele fala palavrão e não é papel dele fazer isso. Desculpa.